Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Eu sou o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para um vídeo sobre Oracle. E hoje novamente estaremos falando sobre DB-Link. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, ajuda a fortalecer esse conteúdo. A maioria da galera aí que chega aqui não é inscrito. Se inscreve aí, vai fortalecer bastante. Ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de vocês. Então, estaremos falando novamente sobre DB-Link, tá? E hoje estaremos falando de DB-Link ali no formato do Heterogeneous Services, ou seja, estabelecer uma comunicação entre o banco de dados Oracle e o banco de dados que não é Oracle. E no caso, o banco não Oracle de hoje é um banco Postgre, um PostgreSQL, né? Um dos bancos bastante usados aí no mercado. Então a gente vai estar fazendo essa comunicação entre um banco Oracle e um banco Postgre. Vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como fazer isso, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, certo? Estou aqui com o script, vou estar usando aí com todo o passo a passo, né? Da nossa demonstração, tá? Vai estar disponível aí para vocês no link na descrição também, para vocês fazerem junto, até para guardar para vocês, caso vá implementar em algum lugar mesmo, tá bom? Estou conectado aqui na minha máquina virtual, nas minhas máquinas virtuais, né? Aqui é a minha máquina Oracle, né? Meu origem. E aqui é a minha máquina Postgre, que é o meu destino, tá? Estou conectado aqui com o software do MOBA, SSH. Vocês podem usar aí o software de conexão SSH que for da preferência de vocês, tá? Sem problema nenhum. Beleza, vamos aqui contextualizar, né? Mostrar o ambiente e contextualizar onde nós estamos aqui para vocês. O ambiente de origem, um Oracle Linux 8, certo? O HBD 19C, o Oracle 19C, tá bom? E o ambiente ele é single instance, o nosso banco, né? Nosso banco de dados é single instance sem multitenant, ou seja, não CDB, tá? Mas a parte que a gente for fazer no banco, se aplica também a multitenant, tá? E o que você vai fazer? Você vai fazer dentro do PDB que você quer que se comunica. Beleza, isso não é problema não. O ambiente de destino, sistema operacional Oracle Linux 7, tá? E o HBD Postgre 15, tá bom? Não é uma regra, tá, pessoal? Eu criei aqui no Oracle Linux 7 por conta de ser mais fácil, ter mais facilidade, tá? Com instalação, mas pode ser que esteja em outro sistema operacional e pode ser que esteja em outra versão, tá? Em teoria é para funcionar. Se não funcionar, é só você dar uma procurada aí e ver as especificidades dessa versão em específico que você tem instalado do Postgre, tá? Que eu testei na 15, se não me engano é a última versão do Postgre, tá? Se você tiver outra versão, aí testa do jeito que a gente está fazendo aqui. Se tiver algum probleminha, alguma outra coisa, acredito que é só algum ajuste de questão de compatibilidade mesmo, tá? Bom, e como eu falei, aqui eu estou conectado às minhas máquinas, tá? Aqui eu estou conectado à minha máquina Oracle, que é a minha máquina virtual que eu criei aqui do Oracle com o Oracle instalado, tá? Mais especificamente a versão 19.16, né? Release 19.16. Também é para funcionar de qualquer versão, tá, pessoal? A partir da 11, se eu não me engano, é para funcionar, tá? Aí é aquela questão. Talvez por questão de compatibilidade, você tem que fazer algum ajuste ou outro, mas é para funcionar também. E aqui está meu banco de dados, tá? Chama-se ORCL, meu banco de dados, né? Não é multitenant, eu fiz aqui o JPDBs e não tem nenhum banco de dados, nenhum PDB. Então é sem multitenant. E aqui eu estou conectado como root, que na mesma máquina, tá? Aqui root. Porque a gente vai fazer algumas coisas como root aqui no nosso origem, tá? Que é o banco de dados Oracle. E aqui eu estou na minha máquina onde está o meu destino, meu Postgres, tá? Essa aqui é a minha máquina, tá? E aqui eu já estou conectado com um usuário Postgres e já estou conectado aqui com o PSQL, tá? Com o usuário Postgres. Beleza? Então, contextualizado aí, né, o nosso ambiente e onde nós estamos ali, vamos aqui começar. Tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma definição, né, uma definição desse entendimento que a gente tem da comunicação entre um banco que é Oracle e um banco que é não Oracle, através do DB-Link. Tá? Esse é um conceito que a gente entende como Heterogeneous Service. Tá? Então, eu coloquei uma pequena definição aqui para a gente entender o que é isso. Né? Então, para esse tipo de comunicação, a gente vai usar o Heterogeneous Service. Vocês podem ver muito aí o termo HS, né? Que é
um componente integrado do banco de dados, né, que fornece ali, acesso genérico a sistemas que não são Oracle. Tá? Esse aqui eu estou fazendo um vídeo sobre Postgres, né, mas já tem no canal um vídeo com conexão com MySQL e com SQL Server. Ou seja, mais dois bancos aí que não são Oracle. Então você pode utilizar a conectividade genérica, né, para acessar o banco de dados que não é Oracle, através do Oracle, né, com os protocolos ODBC ou OLDB, né, através do uso desse Heterogeneous Service, né, junto com o ODBC e o OLDB. Né, e você faz esse tipo de conexão para evitar ali, né, sem a necessidade de adquirir e configurar um agente específico. Exemplo aqui, o Oracle Gateway, né, para o banco de dados que deseja acessar. Isso, né, adquirir e configurar um agente específico, né, o Oracle Database Gateway, e aí você teria que adquirir esse recurso à parte para poder configurar essa comunicação. Tá? A gente vai estar utilizando aqui o Heterogeneous Service com o ODBC. Tá bom? Para quê? Para evitar, né, essa aquisição e essa configuração desse agente específico. O ODBC já é um recurso aí, a gente pode instalar, que permite essa comunicação. A gente vai estar utilizando ele. Tá? Então, os serviços de ODBC que a gente vai estar utilizando. Beleza? Então, entendido aí um pouquinho dessa parte de Heterogeneous Service, só para a gente não ficar muito avulso do que é isso, né? Para vocês não ficarem muito avulsos. Então, uma pequena breve explicação sobre isso. Bom, agora vamos lá, de fato, iniciar a configuração, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é algumas configurações aqui no destino, tá? Que é o que? O nosso Postgres, tá? E depois a gente vai para o origem, que é o Oracle. A gente vai fazer uma série de configurações lá também, para poder estabelecer essa comunicação entre os dois bancos de dados. Tá? Mas primeiro de tudo aqui na parte do Postgres. Basicamente, o que a gente vai fazer no Postgres, pessoal? A gente vai criar um usuário que vai ser usado ali no DB-Link. Tá? A gente vai ver lá na frente que o DB-Link a gente precisa passar um usuário e senha, que é o usuário lá do destino, que de fato vai permitir a gente acessar os dados, né? Os dados lá do destino, consumir esses dados. Então a gente vai estar criando esse cara, criando esse usuário, tá? E lá na frente vocês vão ver que a gente vai estar utilizando ele. Tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui na parte do Postgre e uma configuraçãozinha aqui embaixo. Tá? Então, vamos criar esse usuário. Né? Eu já estou conectado aqui com o usuário Postgre. Né? Eu até coloquei uma sequência aqui, -Postgres para conectar com o usuário. PSQL menos o Postgre, já estou conectado aqui também. Né? Vocês podem ver, tanto no Postgre quanto no PSQL menos o Postgres. Né? E aí a gente vai criar o usuário e criar o login, né? Esse login. Mas antes disso, vamos dar uma observada aqui no nosso banco. Se eu vier aqui um /L, ele vai listar para mim todos os bancos de dados que existem dentro do SGBD aqui do Postgres, tá? Eu tenho aqui alguns que ele já tem criado e o que a gente vai acessar é esse chamado aplicação, com esse owner aqui, aplicação, tá? /L para a gente ver os bancos e o /do para ver os usuários. Vocês vão ver que tem um usuário aqui, ó, aplicação. Tá? Isso aqui é para a gente simular, né? Que já existe um banco de dados chamado aplicação e eu tenho um owner que acessa esse banco de dados que é o usuário aplicação também, simulando aí do seu ambiente Postgre, que essa é sua parte de produção do Postgre, digamos assim. Tá? E que esse usuário que nós iremos criar é o usuário que vai acessar esse banco de dados chamado aplicação. Tá? Que seria o seu banco de aplicação aí. Por que está criando usuário à parte, não está usando o usuário da aplicação mesmo? Tá? Para separar as competências, tá, pessoal? Porque se você deixar com o usuário owner desse banco de dados, né, do seu banco de dados de produção, ele vai acessar tudo e talvez não seja interessante, né? Talvez você queira só fazer select com o usuário do DB-Link. E se você atribuir o usuário principal aqui, isso pode ser um problema de segurança, né? Então é importante, e até para a questão de rastreio também, né? Quem se conectou e fez aquela operação. Se foi o usuário que você criou, você já sabe, consegue rastrear e identifica o problema mais fácil, tá? Se você deu o usuário da aplicação mesmo, do produção, pode ser um problema, né? Porque ele pode fazer tudo lá. Então é bom a gente separar isso, tá? Então, deixei os comandos aqui a gente fazer essa criação, tá? Então, a gente vai criar esse cara aqui. O nome dele é Oracle. Eu coloquei aqui, né? Criação do usuário. O nome do usuário vai ser Oracle DB-Link e a senha, essa senha que eu coloquei aqui. Tá? Vocês podem colocar a senha que vocês quiserem aí. E até mesmo o usuário, tá? Isso não é uma regra. Eu coloquei ali para ficar intuitivo, né? Oracle DB-Link. Então, a gente vai criar create role, Oracle DB-Link, with login password e a senha. E aí a gente vai dar um grant de usage para esse cara, no esquema público. E
um Granted Connect no database que é o nosso produção aqui no caso, né, que é o banco aplicação. Granted Connect no database aplicação do Oracle DB Link, tá? Então vamos lá. Vou copiar. Criou a role, né? No post, o conceito de role e o usuário meio que se confunde, né? Então, por isso a gente coloca o role ali. Vou dar o Granted Connect, tá? Eu tô percebendo que nesse momento eu estou criando o usuário com, né, o meu usuário Postgres aqui, tá? E agora a gente vai dar o grant pelo usuário Postgres, mas só que já dentro do banco de dados da aplicação, tá? Barra C, né, de connect para se conectar a um banco de dados que exista, né? Então a gente vai aqui, ó, barra L, aplicação, eu vou conectar nele, ó. Vocês vão ver que até que vai mudar aqui, mudou para aplicação, ó, certo? E aí eu vou dar o grant de select em todas as tabelas no esquema público para o DB Link, ou seja, dentro todas as tabelas dentro desse banco de dados aplicação. Beleza? Grant executado, e aí a gente pode até testar. Ó. E é importante testar, né, para saber se teve algum problema. Né? Se tiver alguma coisa errada aqui, a gente ajusta aqui antes de testar. Antes não, né? Para não deixar para testar lá na hora que tiver que criar o banco de dados, né? Ou que criar o DB Link. Então vamos testar agora aqui já, tá? Vou fazer o barra Q para sair da conexão e vou P SQL-H localhost, né? Menos o Oracle DB Link, aplicação que é o banco de dados. Ele vai pedir minha senha do banco do usuário Oracle DB Link. Beleza, conectou. E aí, pessoal, eu criei uma tabela chamada empregados, tá? Se eu não me engano, o comando para ver barra D. Ó, beleza, barra D para a gente ver as tabelas que existem dentro desse banco de aplicação. Existe uma tabela chamada empregados, eu criei ela aqui para a nossa demonstração, tá? E essa é a tabela que a gente vai acessar quando a gente criar lá o DB Link, tá? Então, eu estou aqui com o usuário Oracle DB Link, mas só para testar se ele conseguiu acessar, né? Essa tabela tem três linhas, tá? Ele trouxe as 3 linhas, significa que o privilégio de select ali que a gente deu funcionou. Beleza? E essa é a tabela que a gente vai acessar lá do banco Oracle, né? Quando a gente criar o DB Link, tá, pessoal? Mostrando aqui para vocês que ela tem 3 linhas, né? E esses são os registros, para que na hora que a gente fizer a consulta via DB Link, vocês vejam essas mesmas informações. Beleza? Então vamos lá, próximo ajuste aqui, pessoal. Tudo que a gente fez aqui, pessoal, é só para o usuário que vai ser usado no DB Link e o privilégio que ele precisa, tá? E isso somente justifica aquela parte que eu falei para vocês em relação de criar um usuário específico para isso, justamente para separar ali as competências, tá? Um outro ajuste que você tem que fazer, pessoal, é nesse arquivinho aqui, ó, pg_hba.conf, tá? Ou seja, digamos que esse é um arquivinho de permissão de acesso de hosts que não são localhosts, né? Ou seja, hosts remotos, tá? Eu já coloquei esse ajuste aqui, no meu caso, tá? No meu caso, esse arquivo está localizado neste diretório aqui, da instalação, tá bom? Então, vamos só para vocês verem aqui, aqui, certo? Se eu fizer aqui um catch nesse arquivo, opa, eu não copiei, copiar. Ó, esse é o meu arquivo, tá? Fiz um catch aqui nele só para ver o conteúdo, tá? E aqui no fim eu adicionei essa linha, ó, que é essa linha que eu coloquei aqui também. Host, aplicação, host, acesso de host, né? Aplicação é o banco de dados, Oracle DB Link é o usuário, o IP é o IP da minha máquina de origem, esse IP que é o IP do meu banco Oracle, do meu host do banco Oracle, tá, pessoal? Barra 24, que é a rede, e trust, de confiança. Aí eu coloquei essa linha aqui no final, ó. E aqui, ó, type, host, database, aplicação, user, Oracle DB Link, headers, o meu IP da minha máquina de origem barra 24 e o método trust, tá? Isso aqui é para ele poder permitir que a máquina lá do nosso banco de dados do Oracle chegue até aqui o Postgres e se conecte.
tá bom? Precisa adicionar essa linha. Então, vocês vão alterar aí, ó, o IP, basicamente no de vocês, e se vocês não, se o banco de dados for um banco diferente, né? E se o usuário for outro, tá? Tem que fazer esse ajuste aí para funcionar. E um outro ajuste que, esse aqui é genérico, tá? Não é para a questão do DB-Link em si, esse aqui é para a questão do DB-Link, tá? Um inconveniente aqui, pessoal, detalhe. Preciso reiniciar, eu precisei reiniciar o Postgres, tá? Para poder isso aqui funcionar, tá? Em teoria, ele não é em tempo de execução. Então, avaliem aí que talvez se for precisar reiniciar mesmo, tem que ser em um horário que eu possa reiniciar, né? Então, fiquem espertos com isso. Bom, outro ajuste aqui que é genérico, como eu estava dizendo, é nesse arquivo do postgre.conf, tá? Eu ajustei aqui 2 parâmetros. Eles vêm comentados assim que você instala o Postgres, tá? O listener address, ele vem com localhost, eu alterei para asterisco, tá? E o port, ele vem comentado, eu descomentei, tá? Mas se você já usa o Postgres aí full e no seu sistema e ele se conecta de vários lugares e tudo mais, provavelmente isso aqui já vai estar ajustado, tá? Mas caso não esteja, se você estiver fazendo uma instalação do zero, né? Primeiro fazendo um lab para depois implementar, caso eu vá fazer, talvez você tenha que fazer esse ajuste, tá? No meu caso aqui, esse arquivo postgresql.conf está nesse diretório, é o diretório da minha instalação, tá? Só um detalhe aí para vocês, que caso vocês precisem fazer, né, tem algum erro, talvez isso aqui resolva. Então, fiquem atentos a isso. Mas, enfim, fizemos a nossa configuração, tá? No lado do Postgre, criamos o usuário e agora a gente está apto a ir lá no lado do Oracle, que é o nosso origem, tá, pessoal? Agora tudo que a gente vai fazer aqui é no lado do Oracle, no origem. E aqui no Oracle, algumas coisas a gente vai fazer como root, tá? No lado de cada etapa vai estar root aqui e algumas coisas a gente vai fazer como Oracle. No lado de cada etapa aqui vai estar a parte que for Oracle, vai estar Oracle, tá? Então, para ficar esclarecido aí para vocês, tá? Mas primeiro vamos começar com a parte que é root, tá? Então eu vou estar aqui na minha máquina, estou conectado aqui como Oracle e como root. Vou usar só a minha conexão como root aqui, tá, pessoal? Fiz no sul menos e acessei como root. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é instalar os pacotes do ODBC, tá? E do Postgre ODBC, tá? Então, a gente vai instalando os pacotes necessários para que a gente instale o drive, basicamente, do ODBC que a gente está usando, que é o ODBC do Postgre, tá? É o drive que permite fazer a comunicação e o acesso àquele ambiente que não é Oracle. Tá, pessoal? Então, primeiro que a gente vai instalar aqui é o Unix ODBC, que é o ODBC padrão, tá? E depois a gente vai instalar o Postgre SQL-ODBC, que é o quê? É o ODBC do Postgres, tá? Do drive do Postgres. Então, a gente precisa desses 2 caras aqui. Vou executar a instalação do Unix ODBC aqui. Eu acho que ele já vai estar instalado no meu caso aqui, tá, pessoal? Porque eu já tinha feito alguns testes de outras coisas aqui, então ele provavelmente já vai estar instalado. Se já tiver, ótimo, é só validar, né, que tá tudo certinho e vida que segue. Olha lá, já falou que está instalado, já está instalado. Beleza, então a gente não precisa se preocupar. Se no de vocês aí não tiver, ele vai fazer a instalação, tá? Não vai pedir confirmação porque eu coloquei "-y" aqui. E aí ele vai fazer todo o processo de instalação desse cara. Beleza? E agora a gente vai instalar o PostgreDBC, tá? Que é o driver do Post. Bom, instalou aqui, pessoal. Ele, né, busca o pacote e, né, se houver necessidade de dependências, ele traz também e já faz toda a instalação, tá bom? Então, instalado aqui os 2, né, drivers aqui, né, pacotes/drivers, que vai permitir que a gente faça a conexão do ODBC. Depois que você instala, pessoal, a próxima etapa aqui, a gente vai validar esse arquivo de configuração ODBC int.ini, tá? Nele é que vai estar o apontamento das libs, que são, né, os drivers, digamos assim, do ODBC, que é o que a gente vai utilizar para poder fazer a comunicação, tá? Vou limpar a tela aqui, se eu der um catch, ó, vocês vão ver que eu já tenho uma série de drivers aqui, MySQL, MariaDB, de SQL Server, e aqui eu tenho os do Postgre.
PostgreSQL. Aqui está o drive dele. E aí, a gente vai estar utilizando esse cara aqui, ó, driver, tá? Se for 32 bits, se for 64 bits, esse cara aqui, ó, tá? Depois que instala, se não tiver instalado, tá? Ele vai colocar essa entrada aqui no seu arquivo de odbc inst.ini, tá bom? E aí é o que a gente vai utilizar aqui para poder fazer a configuração do odbc. A próxima etapa é configurar esse arquivinho aqui, ó, odbc.ini, que é de fato onde a gente configura esse recurso aqui, ó, DSN, Domain Source Name, que é o cara que vai apontar lá para o nosso destino, ó, conforme a gente tem aqui embaixo. Ó. É o cara que vai apontar lá para o nosso destino. Por quê? A gente vai configurar uma entrada com esse alias aqui, digamos assim, tá? Que a gente vai estar chamando nos outros lugares para poder se comunicar. E aí nele vai ter as informações para a conexão, que são quais? Ó. Descrição, e aqui é uma descrição aleatória mesmo, você pode colocar o que você quiser. O driver. E aí o driver, pessoal, eu coloquei aqui, digamos assim, duas opções por conta aqui da instalação que a gente fez anteriormente, tá? Porque pode acontecer do driver ser esse aqui, no caso dos 64 bits, né? Esse driver 64, tá? E pode ser que ele seja esse aqui, se você tiver numa versão que não é o Oracle Linux 8, tá bom? Se for uma versão anterior, se eu não me engano, ele vai usar esse cara aqui, tá? Ele vai instalar e vai te disponibilizar esse cara aqui. Mas a gente pode até ver se ele está aqui também, né? Depois da instalação. Vamos validar? Porque eu já instalei no 7. E aí... Ó, ele instalou ele lá. Mas se eu não me engano, ele vai ter os dois. Vamos ver. Ele vai ter os dois. Eu vou estar utilizando esse aqui do 7 que eu mencionei, porque ele... Se você estiver utilizando a versão do 7 ou 8, ele vai funcionar, né? Como vocês perceberam. Eu falei para vocês que no 7 eu fiz funcionar e no 8 também agora aqui nesse formato. Então, vou deixar ele dessa forma. Mas se não tem esse cara e tem esse de baixo aqui, é só você descomentar esse e comentar o de cima. Tá? Deixei aí os dois para vocês ficarem felizes com tudo. Tá bom? Então tá. Vamos lá, vamos editar esse arquivo. Esse arquivo pode ser que ele já exista, tá? No seu ambiente. E pode ser que ele já tenha configuração. Então, se ele já tiver alguma configuração, você só adiciona essa que a gente vai estar adicionando. Tá? No meu caso aqui não tem, tá? Eu vou estar adicionando esta aqui. Tá? Pode ser que o arquivo nem exista e a gente, com esse comando do VI, você está criando ele, tá bom? E aí vamos aos parâmetros, né? Falei dos drives, esqueci do resto, né? Server name é o IP do meu destino. É o IP da minha máquina Postgre aqui, tá, pessoal? Esse é o IP da minha máquina Postgre, você vai colocar o IP da sua aí. User e password, aquele que a gente criou, tá bom? Que a gente criou no Postgre, tá? A porta 5432, porta padrão. O database aplicação. No meu caso, a aplicação é aquele que eu estava mostrando para vocês, que é o que eu quero acessar. Vocês vão colocar o que vocês querem acessar, tá? E o default drive, novamente, é aquela informação que eu tinha falado do driver. Beleza? Então, vou sair salvando. Deixa eu limpar a tela aqui para confirmar, vou dar um catch nesse arquivo, só para ver que a configuração toda está lá. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente pode testar. Tá? Da mesma forma que a gente testou o usuário lá do DB-Link, lá do Postgre, né? Validando ele já naquele momento para se tiver algum problema corrigir ele, a gente consegue testar se essa configuração que a gente acabou de fazer funciona, através daqui do utilitário SQL. Tá? E eu posso fazer de duas formas, né? SQL, PostgreSQL, passando o usuário e senha, -v. Tá? PostgreSQL, pessoal, é esse nome aqui, ó, desse alias, tá? E perceba que esse alias aqui a gente vai estar usando em um monte de lugares. Tá? Eu vou estar colocando tudo mesmo, tudo igual para, né, não ter muita confusão. PostgreSQL dessa forma aqui, tá? Vocês vão entender nos próximos passos aí. Então eu posso testar, ver se vai funcionar, vamos ver. Ó, beleza, connected. Se esse é o resultado aqui, quer dizer que ele conseguiu ir lá no destino. Então, vou aqui novamente, ó, com essa outra forma, tá? Posso passar o usuário sem, posso passar sem o usuário sem, porque ele está... Aqui ele já tem, né? Usuário sem, então ele vai buscar essa informação. Então, funcionou. Tá? Por que a gente testa aqui nessa etapa, pessoal? Porque se tiver algum problema aqui, a gente já corrige.
para evitar esperar chegar lá na criação do DB-Link e ficar sofrendo lá na hora da criação do DB-Link. Essa não é a ideia, tá? Já vamos testando aqui para fazer funcionar aqui. Beleza? Então, pessoal, essa configuração que a gente fez aqui do drive do ODBC, né, do drive, né, essa configuração basicamente de ODBC é tudo como root, né? Nós fizemos aqui a instalação do pacote, validamos o ODBC int.ini e criamos aqui o nosso DSN, né, dentro desse arquivo etc odbc.ini, tá? E colocamos as configurações do nosso destino. A gente vai estar utilizando essa configuração aqui na parte agora que a gente vai estar configurando no próprio Oracle, tá? Então, vamos ficar atento a isso. Beleza, pessoal. Tudo que a gente fez aqui agora foi como root. E agora a gente vai configurar a parte como Oracle. Tá? Então, a gente vai estar fazendo tudo como usuário Oracle aqui agora. Tá? Então, vamos às etapas que precisam ser feitas como Oracle. Tá? A gente vai mexer em alguns recursos do próprio Oracle para poder deixar tudo operacional para poder fazer o DB-Link. Então, vou utilizar aqui, né, do lado do Oracle agora. Estou conectado como usuário Oracle. Tá? Vou sair aqui do banco. E aí, a primeira configuração que a gente vai fazer é configurar o listener. O listener vai precisar de uma entrada estática, tá, pessoal? Para a gente poder, para que lá no descritor do TNS ele aponte para essa entrada estática. E aqui eu deixei essa entrada estática configurada. A gente vai ver que aqui o listener vai ter essa entrada aqui já, tá bom? E aqui vai ser a entrada do nossa estática, essa entrada aqui que a gente vai adicionar, tá? E onde é que está o listener, pessoal? Se eu fizer aqui, ó, LSNSTL status, no meu caso, o meu arquivo de configuração, né, ó, listener, parameter file, é esse cara aqui, ó. Tá? O meu home está no padrão, o Oracle home está no padrão, e network admin listener.ora. Pode ser que o de vocês seja diferente, é só colocar o que é o de vocês aí, tá? Então, eu vou dar um VI nesse arquivo. Ó, vocês vão ver que ele já tem a entrada do meu listener ali. Vou editar o arquivo e vou adicionar esta entrada aqui, ó. Esta entrada ela já está esta aqui. Essa entrada já está configurada pro meu ambiente aqui, tá? Vocês vão alterar para o de vocês. O seed name, pessoal, ele é o seed que vai entrar a entrada estática lá, tá? Ele não necessariamente é esse mesmo aqui, tá bom? Mas eu estou colocando todo o mesmo, pessoal, para não ter confusão, tá? Para a gente saber que é tudo relativo ao post. Nesse caso aqui você poderia colocar o que você quisesse, né? Sei lá, só PG ou PSQL, algum outro seed name estático que seja mais intuitivo para você. Mas você tem que observar que mais na frente a gente vai estar utilizando ele, aí vocês têm que colocar o mesmo, tá? Eu estou colocando tudo PostgreSQL, pessoal, justamente para não ter confusão. Vai estar tudo de PostgreSQL, tá tudo certo, tá? E aqui o que vai mudar de vocês? Talvez o Oracle Home, tá? E aqui embaixo no LibraryPath, esse aqui também. Você vai mudar essa parte aqui do Oracle Home, tá? Se vocês instalaram em um home diferente. Feito isso, sai salvando, tá? E o inconveniente aqui dessa parte, pessoal, é que eu tenho que reiniciar o listener. Tá? Ah, tem algum problema em reiniciar o listener, Felipe? Em teoria não, no sentido de as conexões que já estão feitas no banco, elas vão permanecer, novas conexões não vão poder ser feitas enquanto você estiver fazendo esse restart aqui, tá? E aí, tipo, é coisa de 1 minuto, pessoal, não demora muito não, tá? Então, eu vou fazer o stop. Só que nesse 1 minutinho, se alguém estiver tentando conectar, vai ter problema, tá? Não vai conseguir. Start. Ó, já iniciei, né? Vou limpar aqui a tela novamente. Se eu fizer o status novamente, ó, vocês vão ver que apareceu aqui, ó, um serviço estático chamado PostgreSQL, tá? Ele aparece nesse formato aqui mesmo, status unknown, quer dizer que ele é um serviço estático, tá? Bom, essa é a primeira configuração que a gente faz, tá? Mexendo no listener.ora. E agora a gente vai criar uma entrada lá no TNS Names, que é um descritor lá no TNS Names apontando para esse cara que a gente acabou de adicionar no listener, tá? O descritor eu coloquei o nome de PostgreSQL, tá bom? O host, localhost, né? Ou o nome da sua máquina, ou o IP, coloquei localhost, não precisa ser necessariamente localhost, tá? A porta 1521, a porta tem que ser a mesma do listener aqui, ó. Tá? O host poderia até ser isso aqui, ó. Que é o meu host, né? O nome do meu host aqui dessa máquina do banco de dados Oracle. Coloca host também, porque ele vai apontar para o mesmo lugar, não tem problema nenhum. Tá? Mas se você quiser colocar o nome da máquina, não tem problema. E o seed Postgres, né?
seed PostgreSQL. O seed já é o nome dessa entrada aqui, ó, que a gente colocou estática, tá, pessoal? Se você pôs outro nome, aqui você tem que colocar esse outro nome que você colocou. Beleza? Então fiquem atentos a isso. Onde é que está o arquivo de TNS? No seu Oracle Home, network admin tnsnames.ora. Se o seu home for diferente, você altera e coloca o seu home aí, tá, pessoal? Então eu vou editar esse arquivo, estou dando um VI nele, tá? Ó, perceba que ele já tem uma série de entradas aqui, de outras coisas. Eu vou adicionar uma entrada aqui no final, esta entrada aqui no final, tá? Aí um detalhe, pessoal, que eu esqueci, né? HS OK, HS de Heterogeneous Services, tá, pessoal? Aqui eu estou dizendo para o Oracle que essa entrada aqui é uma entrada que está apontando para um cara que não é Oracle, tá bom? Então aqui que ele vai entender que essa entrada aqui, ela não é Oracle. Então se eu der um catch aqui, tá ele aqui no final, ó, só para a gente confirmar. Tá? A gente consegue testar, né? Vou testar esse cara aqui com o TNS Ping. Se eu fizer um TNS Ping, ele tem que responder, né? Ah, ok, tantos milissegundos. Tá bom? Por que a gente testa, pessoal? Se tiver algum erro aqui, você já tem que corrigir, tá? Ah, qual que seria o erro? Pode ser um seed diferente, pode ser que você esqueceu do HS, pode ser a porta, tá? A porta, você colocou uma porta diferente aí, a porta do seu listener. Ou o host mesmo, você colocou um host errado. Tá? Aí eu tenho esse ping aqui para testar isso aí agora. Beleza? Criada a entrada do TNS Names, pessoal, vamos para a próxima etapa aqui. Que é a gente criar um arquivo de ini do próprio Oracle apontando para esse serviço e que aponta para o drive. Tá, pessoal? Então, essa parte... E aponta para o nosso ODBC ini também. Tá? Por quê? Essa configuração que a gente fez aqui dizendo que ela é um HS OK, ele vai procurar esse arquivo aqui dentro desse diretório. Tá? Do Oracle Home, HS admin, init, e aí, pessoal, o nome tem que ser esse mesmo, tá? init postgresql.ora. Ele tem que ter o mesmo nome das entradas que a gente colocou anteriormente. Tá? Dessa entrada aqui do descritor e da entrada do listener, tá? Tem que ser exatamente o mesmo nome. Beleza? E também, né, porque ele é o mesmo nome também lá do nosso descritor do ODBC. Tá bom? Tem que ser exatamente dessa forma, nesse formato, não vai dar problema aí, tá? Então, Oracle Home, via Oracle Home, aí você coloca o home de vocês, né? O meu home aqui, como eu já mostrei, né? É o 01, PP Oracle e tudo mais, tá? E aí a gente vai estar criando esse arquivo. Então, só para ficar mais simples, né? Vou limpar a tela aqui, vi barra 01, pp, Oracle, Product, db home, hs, admin, e aí eu vou estar colocando o arquivo, né? Beleza, vi init postgresql.ora. Vai ser um arquivo novo, tá? E aí a gente vai estar colocando essas entradas aqui desses parâmetros de Heterogeneous Service, tá, pessoal? E aí quais são os parâmetros, tá? Vai ser esse HDS FDS Connect Info, que é o nosso conector lá do ini, ODBC ini, tá, pessoal? Então, o nome é aquele nome que está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Bom, que ele vai procurar por ele, para poder estabelecer conexão. Trace file, caso você queira gerar trace para essas conexões, tá? E aí, o HS FDS Shareable Name, que é o nossa lib, tá? Nosso lib/drive, que foi instalado lá na parte da instalação do pacote, tá? Perceba que eu deixei as duas aqui também, né? Uma está comentada, daquela mesma dinâmica que eu falei da lib, tá? Que é essa lib aqui de cima, do ODBC ini, tá? Como eu falei, se não tiver essa, se tiver essa de baixo, você usa de baixo, tá? O HS Language no parâmetro de configuração de caracteres, tá? De comunicação, e o apontamento do nosso ODBC ini, tá? Que é barra etc ODBC ini, apontando lá para o nosso arquivo de configuração do driver, tá? Então eu vou colocar essas linhas aqui, tá? Já vai estar pronto aí para vocês também, só adicionem. Sair salvando, deixa eu dar um catch só para conferir. Tá lá, certo? Os parâmetros que a gente configurou. Beleza? Então, pessoal, neste momento, tudo que a gente fez foi configurar
ODBC e alguns componentes do banco para poder estabelecer, para que se seja possível, criar o DB-Link para se comunicar lá com o Postgres, tá? Tudo que a gente fez até esse momento foi para isso. E agora a gente vai para, de fato, a criação do DB-Link, tá? Que é, né, criar o DB-Link, o recurso que vai permitir que a gente acesse lá consuma dados do Postgres através do Oracle. Beleza? Então eu vou entrar no banco de dados novamente, SQL Plus /sysdba, certo? Vou estar usando o usuário HR, tá, pessoal? Por que eu estou usando esse usuário HR, pessoal? Esse HR é aquele usuário que a gente pode instalar do próprio Oracle, de Human Resources, só para simular. Imaginem que esse usuário é meu usuário de produção aqui do meu lado do Oracle, e é com ele nele que eu preciso configurar o DB-Link para consumir os dados lá do Postgres, porque eu vou estar fazendo as queries nesse usuário e tudo mais. Tá? Por que eu estou usando ele? Porque a gente vai criar um DB-Link privado, tá? A gente não vai estar criando um DB-Link público. E recomendo que não crie um DB-Link público, tá, pessoal? Na verdade, em nenhuma situação, né? Porque se você criar um DB-Link público, qualquer usuário do banco vai poder acessar o DB-Link público. Logo, ele vai poder acessar o Postgres. Tá? Então, como regrinha de segurança, criem dentro do próprio esquema que precisa consumir os dados. Ah, Felipe, mas eu tenho vários esquemas que vão consumir esses dados. Ok, cria um DB-Link dentro de cada esquema. Não cria um público. Tá? E aí a gente vai estar utilizando aqui o HR para simular esse cenário, né? Que ele é o meu esquema de produção e que é nele que eu vou precisar consumir os dados. Então você vai criar nele. Tá? Vamos uma consulta aqui para validar se ele tem algum DB-Link já. Tá? Estou usando aqui a ODB-Links, né? Trazendo algumas informações. Tem um where aqui caso precise, né? Ser mais específico. E agora, de fato, a gente vai criar o DB-Link. Tá? A gente está criando um DB-Link, é o Create Database Link. O nome do DB-Link PostgreSQL, como eu falei, para facilitar a vida aí, né? Connect to Oracle DB-Link, que é o nosso usuário lá do Postgres. Identify by a senha e use em PostgreSQL, que é o nosso descritor. Esse descritor aqui, ó. Tá? A gente está usando o descritor para se comunicar. E eu coloquei esse comandinho aqui do alter set global name igual false, só para evitar problemas aí com domínio, tá, pessoal? Para ambientes que possuem a definição com domínio. Então, estou conectado ali com HR, vou executar a criação do DB-Link. Beleza, DB-Link criado, vamos validar aqui, uma consulta aqui novamente, só para ver que ele apareceu. Beleza, owner HR, o DB-Link é esse cara, o username Oracle DB-Link, host Postgres, que é o nosso descritor, e a data de criação. Data / hora de criação. Beleza? Então, pessoal, hora da verdade. Estamos aptos a tentar consumir dados lá do Postgres. Agora é a hora da verdade. Como eu falei, lá do lado do Postgres tem aquela tabela empregados. E aqui agora a gente vai ver se vai funcionar, de fato. Tá? Connect HR, né? Eu já estou conectado, mas vou fazer aqui novamente. E aí vou fazer um count da quantidade de linhas que tem lá naquela tabela usando o DB-Link, que a gente acabou de criar, tá? O DB-Link aqui, ó, @DB-Link é esse cara aqui, tá? Eu coloquei ele com um nomezinho igual aos outros, mas é esse DB-Link aqui, tá, pessoal? Então vamos ver? Count. Se tudo der certo, ele tem que trazer a quantidade de linhas lá, olha lá, trouxe. Fiz o count. Agora, mais hora da verdade ainda é se ele vai trazer os dados, né? Ó, select nome, que é o nome da coluna que tem lá. Ó, trouxe. Tá, pessoal? Um detalhe aqui, turma, é estar entre aspas duplas, tá? O nome da tabela. Tá? Para funcionar. Precisa ter entre aspas duplas. Então, pessoal, funcionou, olha só. Consumir dados do Postgres aqui pelo Oracle, tá? Perceba que esses dados aqui são os mesmos que estão aqui, ó. Aqui em cima, que a gente tinha feito. Agora, empregado, select from, 3 linhas, Felipe Bruno Paulo. Tá aqui, ó, Felipe Bruno Paulo. Então, pessoal, estabelecemos aí uma comunicação, né? Entre um banco Oracle e um banco que não é Oracle, um Heterogeneous Services. Criamos esse DB-Link e conseguimos trazer os dados. Os dados aqui pelo banco de dados Oracle, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como fazer toda essa comunicação, beleza?
Então é isso, pessoal, vimos aí como é que a gente estabelece uma comunicação através de DB-Link, né, usando o recurso do Heterogeneous Services com o DBC, para estabelecer uma comunicação, né, entre um banco de dados Oracle, origem, e um banco de dados Postgre, o destino, né, através do DB-Link, né, para você consumir os dados do Postgre através do Oracle. Então, mostrei para vocês aí o passo a passo. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo. Muitas pessoas aí assistem os vídeos e não está inscrito. Ajuda, se inscreve para poder a gente fortalecer esse conteúdo e fazer ele chegar aí ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de vocês. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.